ao Podcast BH. Hoje a gente está na nossa versão Pocket, que é a Blitz. E a nossa Blitz de hoje é no Muquifo, para conversar com o Padre Mauro. O Padre Mauro, ele é da Zona Leste de Belo Horizonte, ele nasceu lá e ficou lá até a sua adolescência. Então hoje a gente vai conversar com o Padre Mauro. O Padre Mauro é um lutador, né? Ele está sempre nas lutas das causas da justiça social, dos negros, ele é equidade racial, antirracista. Então hoje a nossa prosa é com ele. Então, sem mais delongas, a gente vai bater um papozinho com o Padre Mauro, mas antes de falar do Padre Mauro, a gente vai falar do Mauro. Desde a infância dele, ele fala um pouco da vida dele como escoteiro e por aí vai. Seja muito bem-vindo, Padre Mauro. Eu que agradeço essa oportunidade de conversar, né? Eu passei até os 14 anos morando ali, né, com os meus pais, na General Osório, ali bem próximo à igreja paróquia Santa Cruz, e bem na adolescência eu fui para o seminário, então tem pouca convivência, assim, mas meus pais ainda moram lá, minha família, vou lá semanalmente, né, quando pergunto da minha casa é na Zona Leste, mesmo morando nas paróquias onde atuo, né? E você falou do Mauro. Então, o Mauro, eu nasci ali, né? Minha mãe, meus pais se casaram, foram ali pro bairro Veracruz, e eu sou o primeiro filho que já nasceu ali no bairro, né? E sou o quinto. Meus irmãos estão ali, todos são conhecidos, jogavam bola, brincando. Meus irmãos, minha irmã, todo mundo por ali, né? Agora meus sobrinhos. E eu, então, quando eu estava com aproximadamente 10 anos, como criança, né, estudando ali no Júlia Lopes de Almeida, né, estudando ali, comecei a pensar a possibilidade de ser padre, né? Comecei a pensar sobre isso. Foi desde os 10 anos? Foi desde os 10 anos, mas eu não cheguei a falar isso logo no início, porque eu não tinha muita participação na paróquia. É porque moro em frente, né? Via o Padre Léo ali, né? Comecei a pensar sobre isso, não cheguei a falar. E me lembro que fui, então, um dia, já com 9, 10 anos, 11 anos, eu fui à igreja, né? Fui à missa, e o Padre Léo me chamou pelo meu nome, falou. Eu fiquei admirado com isso. Lembro perfeitamente do dia que ele comentou: "Ei, Mauro, que bom que você veio à missa." Tipo assim, soltou uma frase assim. E eu fiquei pensando isso, né? Muito criança, pensando como é que ele sabia meu nome, né? Porque eu sou o quinto filho, né? Então todo mundo sabe o nome do Serginho, do Ricardo, do Rogério, do Cláudio, e eu era o irmão deles, né? Então pouca gente sabia meu nome, eu era muito pequeno. Então... E aí o fato do Padre Léo me falar, né? Mauro, que bom que você veio aqui hoje. Eu nunca esqueci isso, né? Pequeno assim. E aí eu comecei a frequentar mais a missa. E eu me lembro perfeitamente, com 13 anos, eu falei com minha mãe, né, Dona Wanda, né, e com meu pai, seu Manuel, eu falei com eles: eu quero ser padre. Então, com 13 anos. E depois disso, hoje eu estou com 57, eu nunca mais falei outra coisa diferente disso, né? Então, foi desde a adolescência, criança ainda, na verdade. Tão novinho, como é que foi assim, a reação, o sentimento dos seus pais? De apoio, sem incentivo grandioso, assim, né? Minha família não é tão religiosa assim, né? Não tem uma participação tão grande, mas acharam que eu quisesse fazer, mas não teve aquele, que bom, não teve nada disso. Mas acharam que eu fizesse, né? Minha mãe, pelo contrário, ela até achava: não, acho que a vida de padre deve ser muito sofrida. Quase que ela me tirou, né? Não incentivou, mas ela falou: não, é isso mesmo que você quer, desde pequeno falar isso, né? Então sempre apoiou, mas não no sentido de ficar lá valorizando, achando a melhor coisa do mundo, né? E então foi isso. Muito jovem, fui para o seminário. O primeiro lugar que você foi Cachoeiro do Campo, se não me engano? Cachoeiro do Campo, porque nós temos parentes lá. Aí eu fui e conheci os padres lá, que tem Cachoeiro do Campo. Mas quando eu fui para o seminário mesmo, eu fui para Pará de Minas, onde vivi 2 anos, né? E depois retornei para casa, para concluir o 2º grau em casa, né? Mas nunca desisti, que eu queria mesmo ser padre. E quando eu retomei o contato, aí eu já fiz contato na Diocese de Belo Horizonte, e aí fui para o seminário, voltei para o seminário, no caso, né? Para fazer filosofia, teologia e me ordenei, né? Em junho de 1995.
Essa ordenação foi onde? A ordenação foi ali na praça, que na época ainda chamava Praça Pedro Lessa, né? E foi no dia 3 de junho, no dia da reinauguração da praça. E eu falo isso com muito orgulho, assim, que combinou que eu fiquei sabendo que a praça seria reinaugurada, que é a versão que ela tem hoje, né? mais bem acabada. Já foi criado lá, só como foi criada era só por asfalto. Eu, na verdade, eu conheci lá quando era terra, né? Na época do cruzeirinho, né? E aí depois quando asfaltou e quando depois fez aquele modelo que tem hoje, aquela reinauguração aconteceu no dia 3 de junho de 1995, eu sei porque foi no dia da minha ordenação, e a prefeitura na época então providenciou o palanque, porque ia ter inauguração mesmo, e aí nós utilizamos esse espaço e fizemos a celebração ali, ao ar livre. Foi um dia inesquecível, os vizinhos participaram, né? Foi emocionante ali na porta da igreja e não dentro da igreja. E a minha ligação com a Zona Leste é essa, porque eu sou nascido ali, né? Estudei a infância e a adolescência ali, nas escolas dali, Joelho Lopes de Almeida e depois do Henrique Diniz, né? Então eu sou cria da Zona Leste mesmo. Cria do Veracruz. Do Veracruz, né? E agora como padre, o primeiro lugar onde eu atuei foi no bairro Gutierrez, fiquei lá 3 anos. E depois eu vim aqui para onde nós estamos agora, que é o Morro do Papagaio. Fiquei aqui 17 anos, onde surgiu a ideia da criação desse museu, que é o Muquifo. Foi aí que veio essa vontade de lutar? Quando é que acendeu essa sua luta? Isso. Nascido ali na Zona Leste, não tinha muito assim, essa identidade racial, ela não estava muito clara para mim. Né? Muito novo, né? Meu pai é um homem negro, minha mãe é uma mulher branca, né? Então isso não era uma questão na minha casa, não tinha essa percepção. E nem no seminário. No tempo do seminário também isso não era uma questão. Quando eu me mudei para cá, para o aglomerado Santa Lúcia, mais conhecido como Morro do Papagaio, eu então me vi uma grande maioria de pessoas negras, e aí eu me perguntei sobre isso, e aí eu assumi essa identidade racial, né? E agora me reconheço como um homem negro, né? Isso foi fundamental para mim. E perceber também que a cidade, né, onde eu nasci, que é Belo Horizonte, né, uma cidade que eu gosto muito, né, foi construída sobre as histórias da população negra, né, e indígenas, né. Então isso aí me marcou profundamente. O museu é um pouco resultado disso, né. E as minhas pesquisas, meus estudos acadêmicos acabam se voltando para essa área. E o museu é um pouco isso, é o resultado dessas pesquisas e do desejo dessa comunidade do aglomerado Santa Lúcia de ter suas histórias contadas nesses espaços. Você nasceu no museu e você foi para fora para fazer mais pesquisas, ou você veio? Foi o contrário. Eu estava aqui no aglomerado, né, no Papagaio, e aí a comunidade aqui muito organizada, socialmente, politicamente, religiosamente, né, muito organizada, né. Não estou falando da minha contribuição, não, eles já estavam organizados quando eu cheguei, né? Politicamente muito organizados, né? Socialmente e tal. Então, houve um questionamento sobre isso, né? Aí havia um movimento chamado Quilombo do Papagaio aqui, que discutiu o direito à memória, por exemplo, né? Por que as nossas histórias não são contadas nos museus, que é a experiência que eu tenho hoje, né? De visitar os museus de Belo Horizonte e não me reconhecer nesses espaços. Então, surge nesse grupo de pessoas, nem todas eram envolvidas exatamente com a igreja, eram moradores mesmo, são moradores do aglomerado. Então nós pensamos em criar um espaço de memória, que se chamava Memorial do Quilombo. Isso foi em 2008, quando depois eu recebi uma bolsa de estudos e fui para a Itália e estudei patrimônio cultural, né, por 5 anos. Na minha volta, no retorno, aí sim o museu foi inaugurado no dia 20 de novembro, data da consciência negra, que inauguramos então como Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. E aí foi olhar para a cidade, né? Porque aí a Zona Leste entra como nesse aspecto, né? Porque a gente mora muito próximo do centro de Belo Horizonte. Pegando a Avenida dos Andradas, você chega em 5 minutos, né? Ou menos, tal, dependendo do horário, né? Então você mora praticamente no centro de Belo Horizonte. E aí quando eu chego no centro, quando eu ando pelas ruas do centro, eu não me reconheço, né? Porque eu não vejo os nomes dos meus parentes nas ruas, não vejo, né, a minha representação enquanto homem negro. A ancestralidade. Representada ali.
E o museu, né, no caso, me ajudou nesse sentido, né, de me perguntar por que eu vou nos outros museus e não me reconheço, né? Então foi a necessidade dessa comunidade de criar um espaço que contasse essas histórias. Posso puxar um pouquinho mais? Pode, que é dizer, claro. Você falou de pesquisa, aí eu continuei estudando, né? Eu tive curiosidade de fazer um mestrado em ciências sociais, né? Formação nessa área. E aí na minha pesquisa eu trabalhei sobre o museu, a criação de um museu, que no caso é o MUQIF, né? E depois as perguntas que esse espaço faz, porque o museu é um lugar de perguntas, né? De muitas perguntas. Você olha o objeto, você quer saber de onde veio. Qual a história daquele objeto. A história daquele objeto. E aí, como eu não tinha muitas respostas, aí já na fase do doutorado, foi olhar para a cidade mesmo. Aí foi por isso que eu falo, a Zona Leste tem tudo a ver com essa história aqui, que foi eu entender que eu morava tão próximo ao centro da cidade e não me reconhecia ali, não me reconheço ali ainda, né? Então eu identifico no período do doutorado que houve um apagamento dessas histórias, da história negra. Por exemplo, a história dos meus avós não são contadas nos museus. Eu faço questão de contar quando eu tenho oportunidade. Da parte do meu pai, né, são negros. A minha avó, Dona Maria José, era uma mulher negra, veio do interior, veio de Bonfim, para ser empregada doméstica, trabalhadora doméstica, na Rua da Bahia com Gonçalves Dias. E o meu avô, pai do meu pai, também um homem negro, veio para ser carroceiro, né? Trabalhava nas costas do Palácio da Liberdade. E os dois se encontram ali e aí se casam, né? Então, inicialmente, eles chegaram a morar na casa que era na Rua Aimorés, esquina com o Espírito Santo, próxima à Rua da Bahia. E aí eu olho para aqueles lugares e eu disse, mas eu não tenho nada a ver com esse lugar aqui, não tenho nada a ver com esse lugar, né? Os meus avós viveram, moraram aqui, né? E aí eu começo a pesquisar sobre isso. E aí eu tenho a oportunidade de identificar ali, naquela mesma região onde meus avós viveram como casados, né, no início do casamento, que ali existe o Largo do Rosário. Foi aí que chegou o Largo do Rosário. Aí que chegou o Largo do Rosário. Que é o Largo do Rosário, que para mim foi um escândalo, né? Descobri que Belo Horizonte soterrou, né, a nova capital, soterrou essa história e o museu hoje conta isso, né? Então, vocês vão ter a oportunidade de visitar e a Regina já conhece o caso, né? Eu conheço a história de alguns objetos, né? De como que chegou até aqui, como é que foram as doações. Isso. Mas aí, Regina, você já sabia, por exemplo, da Igreja do Rosário? Já tinha essa notícia? Você já contou. Não, mas eu tive, mas antes não. Isso que é um absurdo, né? Ninguém não sabe. E olha que eu passo ali onde que eles fizeram, que é São Paulo com... Na São Paulo com Tamoios, Afonso Penas, né? E não tem isso na história ali pra gente saber. A história que a história não conta, né? Não conta. Agora que ela está sendo redescoberta. Aí foi através de você que... Então é isso que me encanta, e olhar que esse território, então, é um território que apagou histórias, né? Silenciou histórias, e são histórias negras, né? Por isso a necessidade desse combate ao racismo, combater o racismo, né? E não ser vítima simplesmente, né? Como a gente já tem falado atualmente, né? Eu não me considero mais vítima do racismo, né? Mas eu vou lutar contra os racistas, né? Né? Não estamos mais aceitando né? Qualquer situação, né? Qualquer submissão. Então é desse lugar. E uma coisa importante também que eu vivia foi a infância ali, morando ali, vivia a minha infância. Eu tenho me perguntado muito sobre isso. E por que eu, quando criança, eu nunca tive a oportunidade, por exemplo, de desenhar e de colorir o Largo do Rosário, porque ninguém me contou a existência dele. Os seus pais não reproduziram? Não contaram, não sabiam da existência, meus professores nunca contaram, né? Ninguém me contou essa história. Então agora, se eu volto para a Zona Leste, se eu tiver a oportunidade de falar na Zona Leste, que os professores ou para qualquer parte da cidade, né, que conta essa história nas salas de aula, né? Contar aqui em Belo Horizonte, né, havia uma capela que foi construída pela população negra, e essa capela foi soterrada, né? Eu acho que vai ser importante. E as crianças... A história do museu, que também é da igrejinha aqui. Da igrejinha, né? É uma história tão bonita, uma história de luta sem briga. Isso. Vamos dizer assim. São de mulheres, né, no caso aqui do museu. Então, acho que isso é importante para a formação da nossa identidade, né? Então, eu passei uma vida inteira sem referências negras, né? Porque isso não foi contado, né? E que as crianças, né, que vêm agora, né, que elas tenham essa possibilidade de ver, contar, ouvir histórias de pessoas negras, né? E o protagonismo dessas pessoas, né?
para que a gente possa ir mudando e transformando essa sociedade, né? Para que ela seja mais igualitária, né? Mais equânime, né? E mais justa, né? E uma cidade mais possível de se viver. E quando veio o projeto do Negricidade? O Negricidade é isso, é esse olhar para o asfalto, olhar para o chão de asfalto, que eu chamo de asfalto cinza, e descobrir que existe uma camada embaixo, que é essa camada, né, dessa população negra, que era a maioria no antigo arraial, né? E que abaixo dessa camada ainda tem a camada indígena, que a gente nem toca, né? A gente não chega a falar disso, né? E pensando que esse país todo já foi um território indígena e que agora a gente não tem essas referências mais. Então é esse olhar para o próprio pé, né, e para o próprio lugar onde eu piso, né, e pensar quais histórias ficaram aqui encobertas debaixo desse asfalto. Né? E o projeto Negricidade é isso, é olhar que esse território do Largo do Rosário é um espaço delimitado ali, né, no cruzamento de Timbiras com Bahia, ali nessa região. Mas existem outros territórios que a gente vai definir. Esse aqui é um território negro e precisa ter retomado, né, e reocupado, né, para que eu não me sinta um estranho na minha própria cidade. Eu ando pela cidade e eu me acho um estranho, né? A cidade não me pertence, não me pertence. Não, mas pertence sim. Seus antepassados foram sepultados aqui, seus antepassados enterrados aqui debaixo desse asfalto. Tem muito esforço suor nosso ali. Nosso, né? E na construção, no pensamento, né? Não somos só trabalhadores braçais, né? Por mais que eu valorize o trabalho braçal, mas nós pensamos nessa cidade, nós pensamos no arraial. Nós somos a cabeça também. Nós construímos esse querem tirar a gente desse protagonismo. A gente também é a cabeça. E quanto tempo foi que levou até a prefeitura reconhecer ali como sendo que tem a placa? Quanto tempo foi de luta até o prefeito? A ideia, o mito é que essas coisas demoram décadas. E não foi. Era tão gritante o absurdo desse financiamento, né? Que vamos dizer que foi essa descoberta, entre aspas, essa descoberta aconteceu não tem nem 6 anos, e nós iniciamos um processo mesmo de levantar todos os documentos sobre a Irmandade do Rosário, que havia no antigo arraial, né? Ela é do início do século XIX, levantar a documentação que existe, que a gente conseguiu identificar, e estava claro que aquele lugar tinha que ser reconhecido, né? Então ele não foi tombado como patrimônio, mas foi registrado como patrimônio cultural e material de Belo Horizonte. E isso que indica? Aí quando nós colocamos a placa, né, tem um texto contando a história daquele lugar, né, pequeno, mas tem que parar lá e tem que ler esse texto, né? Nós começamos a falar sobre isso em todos os espaços, e aí estabeleceu-se, depois do reconhecimento, do registro como patrimônio, um comitê de salvaguarda, que esse é o processo. Então agora eu faço parte também desse comitê, que está atento a tudo que acontece ali. Né? Qualquer obra naquela região, nós somos consultados, nós precisamos ser consultados. Né? Porque nós não queremos que seja feito o que foi feito no passado. Né? Então, quando um prédio... Toda uma região tombada. Uma região tombada, reconhecida, a gente quer que seja reconhecido mesmo como sítio arqueológico, para que qualquer movimentação ali naquele solo venha nos perguntar para fazer, não, nesse lugar não toca, não pode ter o cemitério pode estar aí, a capela pode estar aí nesse local. Então é um cuidado, né, por isso que chama comitê de salvaguarda, né, de proteger o que pode ter sobrado ali dessa cidade anterior, que é o antigo arraial. E aqui no Muquifo, como é que faz para as pessoas conhecerem? Como é que faz? Se aí hoje eu quero doar um objeto que tem na minha casa, que foi do meu avô, como é que é feito isso? Não é simplesmente trazer... Então, quem observa o museu, vocês vão ter a oportunidade, né, de passear por dentro do museu, são objetos que narram as histórias dos moradores do aglomerado de Santa Lúcia em tese, ou objetos que contam a história de outras favelas e outros quilombos urbanos, né, e que tenham alguma conexão com esse museu, né, que tenham alguma conexão com essas histórias que são contadas aqui. Então, a pessoa fala assim, eu tenho um objeto na minha casa, eu quero levar para o museu, mas por quê? Mas para onde que você quer levar? Isso tem que inventar. Você quer que sua história seja contada? Que ela seja contada onde? Né? Se ela tem a ver com a história das favelas, das periferias, dos quilombos urbanos, acho que o Muquifo é um lugar que pode receber esse acervo. Caso contrário, não. Qual a conexão? Né? Então, não são todos os objetos que vão ter uma conexão com essa história, com a comunidade. Né? Isso.
E aí esses objetos chegam, assim, que todos os objetos, né, são milhares já de objetos, eles chegam e aí nós queremos entender por que a pessoa trouxe. E aí tem vários casos históricos, emblemáticos aqui, que é entender por que esse rádio está aqui, por que essa capela está aqui, por que esse quadro está aqui, por que essa cerâmica está aqui, né? Então é entender e por que isso é importante estar aqui. Porque ele ajuda esses objetos, esses documentos, essas fotografias, ajudam a contar essa história que não foi contada até hoje, né? Que não é contada nos outros museus. Uhum. E aí é aberta a visitação aqui às terças e quintas ou só terça? Terças e quintas, de 1 às 5, né? E como o museu fica ao lado de uma capela, né, onde inclusive eu sou o padre responsável, tem missas nas terças-feiras, apenas nas terças-feiras, e as visitas ao museu contam também a possibilidade de visitar a capela por causa da pintura, né, do afresco que tem ali, narrando histórias negras também da cidade, fazendo uma relação com a história bíblica. Então a visita incorpora também, né, assume essa visita à capela, a esse afresco, né, e a iconografia da capela, e a visita aos 3 andares aqui do museu. Eu tive a oportunidade de conhecer aqui e o Padre Mauro explicar toda a pintura do início até o fim. Hoje não vai dar tempo, mas a gente também precisa de deixar o pessoal de casa curioso para saber sobre a pintura, como é que surgiu, qual foi a ideia das mulheres pretas que criaram a capela. Então isso aqui vai ficar talvez para uma próxima entrevista ou para uma visita. A visita. E nessa visita aqui, terças e quintas, tem um dia que vocês fazem essa explicação como eu recebi ou não? Sempre são visitas mediadas, né? Então, a qualquer momento, chega na terça ou na quinta, tem essas visitas que nós estamos aqui para isso, para mediar essas visitas, né? Para que a pessoa faça o percurso aqui. Mas fora dessas datas, é possível agendar pelo telefone do museu. Um grupo? Não, um grupo para grupos, né? A gente pede no máximo de 40 pessoas, né? Para não ser... para aproveitar bem a visita, visitar tranquila. Então, um grupo tem muitas, as escolas visitam o museu, né? Desde a escola da infância, adolescentes, jovens, adultos, né? Do EJA, né? Também visitam. Então, visitas constantes, mas aí elas precisam ser agendadas. Para a gente, terça e quinta é espontâneo, quem chega, a gente percorre o museu. As outras, para grupos, a gente prefere que a pessoa ligue, né? Pode disponibilizar o número de telefone do museu e entrar em contato com a gente. E o chá da Dona Jovem todas as terças e quintas ou tem um dia específico? Sempre. Quase todas as visitas a gente faz de tudo para que tenha esse chá, que é o chá que essas mulheres, né, fazem há décadas e que nós assumimos como sendo uma das ações do museu. E é só experimentando mesmo, né? Sente o cheiro. O paladar tem que vir. Você tem que visitar um pouquinho, senão não vai saber da história da Dona Jovem. Da Dona Jovem. E a história desse grupo de mulheres que de forma muito semelhante ao que aconteceu no século XIX, quando a Irmandade dos Homens Pretos constrói a Capela do Rosário, tem uma semelhança com a história desse grupo de mulheres, que são mulheres que também desejam construir uma igreja, né? E elas levam décadas construindo, né? Desde a década de 80 até ser inaugurada em 2008, a capela que a gente tem hoje, né? Então também é um processo muito bonito, e essas mulheres, que são 14, estão representadas na pintura. As nossas histórias se assemelham, né? Porque sempre de luta. Sempre de luta. Você já acorda do meu, tem que lutar, não tem jeito, é muita luta, então acaba se assemelhando, né? Da mesma forma que seus pais vieram, minha mãe também veio com a família, aliás, minha mãe é de Belo Horizonte, mas foi trabalhar em casa de família desde criança, era criança tomando conta de criança. Então a história das 4 irmãs foi bem assim mesmo, então é a história que a grande maioria do povo negro mesmo, né? Que veio, mas a gente está mudando essa história, todo dia um pouco. Força na Zona Leste, né? Reforçar nosso território ali. Nós somos criados ali, né? Então a gente precisa de reforçar aquele espaço, aquela comunidade. Você quer deixar um recadinho, falar de você ou dos seus projetos, falar das suas redes sociais? Pode me acompanhar, estou no Instagram, no Facebook menos, né? Mas no Instagram eu sou muito presente, né? E atualmente eu sou padre no bairro Renascença, né? Tem a paróquia Santo Afonso, no bairro Renascença, ali na Zona Leste. Então eu estou ali, daí me encontre, me siga nas redes sociais e a gente vai construindo uma cidade mais justa. Com certeza. E qual que é o seu endereço da rede social? Você lembra aí?
Padre_Mauro. Só isso. E o do Muquifo? Do Muquifo, é Muquifo ou Muquifo mesmo, Muquifo arroba, aí vocês acham a gente. Muquifo com U. Negricida também? Negricida também, a Negricida arroba. E aí dá para seguir a gente nesses espaços. Nós estamos aí finalizando essa conversa, essa prosa maravilhosa com o Padre Mauro, contando um pouquinho da trajetória dele. Ele poluiu um pouquinho quando ele foi escoteiro lá da baleia, que isso é importante da disciplina, que ele falou que foi um processo muito importante na infância e para a adolescência. Sigam a gente nas redes sociais, não esqueçam de compartilhar, de comentar, de curtir, e a sua interação é muito importante para nós. Muito obrigada, e o endereço meu é Regina Vieira Oficial, e o Podleste é Podleste BH. Sigam a gente nas redes sociais e muito obrigada, Mauro. Agradeço. O Muquifo fica aqui no bairro Santo Antônio, esqueci de falar isso, bairro Santo Antônio, região da Savassi, na rua Santo Antônio do Monte, 708, próximo à Praça Cairo. Venha nos visitar.